E aí, hoje a gente vai entrar de cabeça em um dos filmes mais perturbadores e cheios de filosofia dos últimos tempos. Vamos fazer, literalmente, uma autópsia da moralidade humana, usando como nosso bisturi a estrutura brutal de O Poço. E para entender essa cirurgia, primeiro a gente precisa dar uma olhada no paciente e no ambiente onde ele está. Essa frase aqui resume o cenário de um jeito nossa perfeito e brutal. Pensa numa torre, uma prisão vertical. O destino ali é servido uma vez por dia numa plataforma de pedra. Lá no topo, um verdadeiro banquete. Só que a cada andar que essa plataforma desce, a comida diminui e junto com ela, a humanidade também. É um ecossistema selvagem onde a ética é testada a cada ronco de estômago. E para dissecar essa obra, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o palco desse drama, em A Geometria da Miséria. Depois, a gente vai analisar a jornada do protagonista sob a ótica de 4 gigantes da filosofia: Sêneca, Sartre, Nietzsche e, por fim, Schopenhauer. E aí, com todas as peças na mesa, a gente chega a um veredito. É nesse cenário que a gente conhece o Goreng. Ele entra no poço por vontade própria, levando só um livro. Uma ideia até ingênua, né? Achar que a cultura ia salvar ele da fome. Mas o que ele encontra é uma arquitetura projetada para o desespero total. A regra é bem simples. Quem está em cima, come. Quem está embaixo, bom, espere e torce para ter sorte. É uma metáfora cruel sobre desigualdade que mostra que a distância entre uma pessoa civilizada e um canibal pode ser de só alguns andares. A nossa primeira lente filosófica vem do estoico Sêneca. Para ele, o poço não seria só uma prisão física, seria o teste definitivo para a alma. A pergunta central aqui é: como é que se mantém a razão quando o mundo ao seu redor é pura insanidade? O conceito-chave aqui é esse: ataraxia. Parece uma palavra complicada, mas a ideia por trás é poderosíssima. É a tranquilidade da alma, sabe? Aquela liberdade interior que fica intacta, não importa o caos que esteja do lado de fora. Dentro do poço, onde cada dia é uma batalha para sobreviver, alcançar essa paz parece impossível. Mas para um estoico como Sêneca, essa é a única vitória que realmente importa. Então, como Sêneca veria o Goreng? Para ele, o sofrimento de verdade no poço não é o estômago vazio, mas sim o medo paralisante de passar fome. Aquela galera dos andares de cima, que se empanturra e humilha quem está embaixo, eles parecem livres, né? Mas na verdade são escravos das próprias paixões, dos desejos mais básicos. E a tentativa do Goreng de racionar a comida, sob essa ótica, não é uma bondade boba, é a pura aplicação da razão. E o sacrifício final dele não é uma derrota, de jeito nenhum. É o triunfo máximo da dignidade. O corpo pode até morrer, mas a alma, a decisão de se manter íntegro, essa sim, permanece invicta. Ok, agora a gente sai da serenidade estoica do Sêneca para mergulhar de cabeça no mundo angustiante do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Se para Sêneca o poço é um teste para a alma, para Sartre ele é a arena da liberdade radical e da responsabilidade absoluta. O ponto central aqui é o que Sartre chamou de responsabilidade radical. Ele simplesmente não aceitaria desculpas. Ah, mas a culpa é do sistema? Para Sartre, essa desculpa não cola. Cada pessoa que come mais do que precisa está fazendo uma escolha consciente de condenar quem está embaixo. Aquela frase famosa, o inferno são os outros, nunca foi tão literal. A existência de um determina a miséria do outro. E isso é fruto de uma escolha, não do destino. E esse slide aqui ilustra perfeitamente o dilema do Goreng, que no fundo é o dilema de todos nós, segundo Sartre. De um lado, o ato de má fé, mentir para si mesmo, culpar a administração, ignorar os de baixo, só sobreviver. Do outro, o engajamento, assumir a própria liberdade, mesmo que seja a liberdade de morrer de fome, para criar um sentido num universo que em si não tem nenhum. Quando o Goreng desce com a plataforma, ele não está só distribuindo comida, ele está se engajando com a própria existência. E aqui está a conclusão de Sartre que é tão brutal quanto o filme. O poço tenta transformar o Goreng num animal, mas ele, através das suas ações, escolhe ser outra coisa. Ninguém nasce herói. A pessoa se torna um herói, escolha após escolha. Goreng define a própria essência lutando contra a pressão esmagadora do ambiente. No fim das contas, ele é aquilo que ele faz. Nossa terceira análise joga a gente nos braços de Friedrich Nietzsche. Ele olharia para o poço não com pena, mas com um certo desprezo e uma fascinação pelo poder. Para Nietzsche, o poço não é uma tragédia para a gente lamentar, mas um palco para a superação do humano. A chave para entender Nietzsche aqui é o conceito de vontade de poder. E atenção, isso não é só sobre força bruta, tá?
É o impulso fundamental de expandir, de dominar e de impor a própria vontade, os próprios valores, sobre a realidade. Dentro do poço, isso significa ir além da moralidade de vítima, daquela moral do coitadinho de mim, e se tornar uma força que cria e que destrói. Nietzsche veria a maioria ali dentro como rebanho, gente passiva, esperando as sobras, presa a uma moralidade de escravos baseada na piedade e no ressentimento. O Göring, no entanto, é diferente. Ele faz o que Nietzsche chamou de transvaloração de todos os valores. Ele deixa de ser um homem comum para se tornar o super-homem, o Ubermensch. E olha que interessante, ele não desce por compaixão, ele desce para impor uma nova lei, um novo valor. Ele se torna um martelo que esmaga a ordem antiga. E a criança lá no fundo, para Nietzsche, ela não é um símbolo de pureza sentimental. Ela é o futuro. É a inocência que só pode nascer depois que o velho mundo corrupto for completamente destruído. E, finalmente, chegamos à visão mais sombria de todas. Se por acaso você achava que as coisas não podiam ficar mais pessimistas, bem, se prepara para Arthur Schopenhauer. Para Schopenhauer, o universo inteiro é movido por uma única força, cega, irracional e insaciável, a vontade de viver. É um desejo sem fim que nos condena a um ciclo eterno de sofrimento. E o poço? O poço é a encarnação perfeita e literal dessa ideia. É a vontade se canibalizando, devorando a si mesma só para continuar existindo. Sem propósito, sem razão, apenas por existir. Sob essa ótica, o sofrimento no poço é infinito porque o desejo é, por natureza, insaciável. Quem está no nível 6 não come só para viver. Come por ansiedade, por ganância, por medo, tudo isso impulsionado por essa vontade cega. Mas será que existe alguma saída para esse inferno? Surpreendentemente, para Schopenhauer, sim. Só uma, a negação da vontade. E é exatamente isso que o Göring faz no final. Ao se sacrificar para que a criança, a mensagem, possa subir, ele comete o ato supremo de renúncia. Ele nega a própria vontade de viver. Não por heroísmo, mas por um ato de compaixão pura, o Mitleid. O reconhecimento de que a dor do outro é, no fundo, a sua própria dor. Então, depois de passar por Sêneca, Sartre, Nietzsche e Schopenhauer, qual é o nosso veredito? O que a jornada do Göring pelo abismo realmente nos diz sobre nós mesmos? Olha, essa tabela aqui resume tudo de um jeito super claro. Vamos recapitular os diagnósticos? Para Sêneca, a doença é o medo e as paixões. A cura é a dignidade. Para Sartre, a doença é a má-fé. A cura é o engajamento, criar um sentido. Para Nietzsche, a doença é a moral de rebanho. A cura é a vontade de poder, impor um novo valor. E para Schopenhauer, a doença é a própria vontade de viver. E a única cura possível é negar essa vontade através da compaixão. No fim, a conclusão mais desconfortável talvez seja a mais honesta. O poço deixa a gente com essa certeza perturbadora de que tudo que a gente chama de civilização, de moral, de ética, é só uma camada bem fina de verniz. Uma camada que a fome, o medo e o desespero conseguem descascar com uma facilidade assustadora. Isso nos leva à pergunta final, um dilema que o filme deixa em aberto, pulsando. Se a própria estrutura é projetada para corromper, para nos forçar a escolher entre sobreviver e ser humano, é realmente possível ter uma virtude genuína ali? Ou todo ato de bondade num sistema quebrado é, no fim das contas, um ato de autodestruição? A resposta não é óbvia. E é com essa questão que a gente encerra essa análise. E aí, o que vocês acham? Deixem os comentários aqui embaixo, a gente quer muito saber o que pensam. E se curtiram essa análise, não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar. Até a próxima!